galera, tá no ar mais um DoctonCast. Desde já agradeço o seu feedback, tem sido muito bacana, não é isso, Ariane? Eu tô Eita, aqui com a Ari gente. Bárbara. Olá, gente. Mais um programa e a gente tá muito feliz com o resultado, muita gente participando, dando feedback, tá deixando a gente animadinho, né, Fábio? Com certeza, tá super bacana. E se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita aí e se inscreva e fique por dentro aí dos próximos episódios. E hoje a gente vai falar de um tema, Ariane, super interessante, que está muito em evidência, que é o uso da inteligência artificial no processo de formação dos estudantes, especialmente nos cursos de saúde. A Docton agora está com um catálogo aí, né, de cursos na área da saúde, não é isso? É isso mesmo, a gente tem cursos novos na área de enfermagem, biomedicina, fisioterapia e a IA, né? As IAs, as famosas IAs, elas já vieram para ficar e elas estão assumindo aí um papel de protagonismo, inclusive nas áreas da saúde, né? E aí, eu vou trazer alguns dados que eu acho importante, que a inteligência artificial, ela tem revolucionado diversas áreas. A saúde é um exemplo dessas, a gente acabou de citar. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa tecnologia pode melhorar a precisão dos diagnósticos, personalizar tratamentos e otimizar processos hospitalares. Um estudo do The Lancet Digital Heart, que eu não sei se eu falei certo, porque eu não sou boa em inglês, tá, gente? Aponta que algoritmos de IA já alcançam precisões semelhantes a de profissionais em diagnóstico por imagem. Isso para mim é uma novidade, eu não sabia disso. E além disso, Fábio, o relatório dá outro nome estranho, tá, gente? Se eu errar, vocês vão me perdoar. McKinsey e Company estima que o mercado global de IA na área da saúde deve atingir 194 bilhões até É muita coisa. 2030. É muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele também já emitiu algumas resoluções, diretrizes para o uso ético, principalmente da inteligência artificial. Destacando a necessidade, que é uma das coisas que a gente vai destacar muito hoje no episódio do podcast, que é Exatamente. o uso da IA com a supervisão humana. Nada substitui o cérebro humano, não é Inclusive, isso, nossa gente? convidada tem uma frase muito interessante que ela vai falar pra Ela gente vai daqui falar a daqui a pouco pouco. sobre as questões da Isso IA, tá? mesmo. E para falar justamente sobre esse assunto, o uso da inteligência artificial no processo de formação dos estudantes, a gente recebe com muito prazer aqui no DoctonCast a professora Gisele Maria de Souza. Seja O prazer é Seja todo meu, bem-vinda. Fábio, Ariane. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Olha que bacana. Que Muito bom, obrigada, né? muita Seja bem-vindo. satisfação. Eu espero, assim, poder contribuir um pouquinho daquilo que a gente traz na estrada, né? Às vezes a gente deixa somente para os alunos dentro de sala de aula. É uma oportunidade da gente estar falando para mais pessoas, né? E talvez para outros professores também, a visão e a população em si de fazer uma análise sobre esse mecanismo de busca que parece que veio para ficar. Eu tenho a impressão que veio pra Eu ficar acredito que mesmo. veio para ficar, sim. Não dá para a gente remar contra a maré. Não tem como fugir Não tem disso. como fugir. E aí, quem para fazer uma avaliação pode pode parar e pensar assim, gente, então acabou a educação, não precisa mais de professor. Para que eu vou precisar de professor? Onde a gente tinha Dr. Google, né? É, Dr. Google responde tudo, ele é o professor, ele é o médico, ele é o juiz, ele é o advogado. Você coloca ali qualquer pergunta, ele responde. Eu já passei a década do Dr. Google, assim, como esse protagonista. E agora a gente vê a chegada das IAs, que parece que veio com mais força ainda, né? Força total. Porque uma vez que ela reúne muita informação e ela, em tese, ela te entrega um pacote mais completo. E eu já ouvi várias vezes, não foi uma, nem duas e nem dez. Você acha que a profissão do professor ela está ameaçada? essa é uma... Está ou não? Ou o professor tem que se adequar, né? Porque, assim, em tese, qualquer aluno com uma IA explicando, porque hoje a IA gera vídeo também, né? Sim, De tem aulas imagem. explicativas. Aí uma pessoa assim como eu, que é dislexa, que tem mais facilidade de compreender vendo a imagem e ouvindo o professor, né, estando falando, também tem essa opção do vídeo através de IA. Então, eu sempre respondo assim, que não, no meu ponto de vista, do pouco que pesquisei da área, que tive colegas no doutorado que defenderam suas teses voltadas para a inteligência artificial, não vejo como uma ameaça, não. Uma vez que a inteligência sou eu. Lá é somente um centro de informações que cabe a mim
dar o comando e ele obedecer. Agora, se eu achar que ele vai fazer o serviço para mim, aí eu posso estar entrando numa saia justa, bem complicada. Porque o que as pessoas hoje compreendem de uma forma muito superficial é que a IA ela vai fazer o serviço grosso, né? Ela vai fazer o trabalho sujo. O pesado. O pesado. Pesado. E aí vamos colocar a IA mais conhecida para todo mundo aí. ChatGPT. A maioria conhece, apesar de que o Gemini tem outras Tem agora. O algumas mais similares, conhecido mas é o é mais Tem, famosa. tem agora a Sim. chinesa, né? É o DeepSeek. 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 Testei essa daí, boa também, muito boa. Eu também gostei. Muito boa. Mas eu acho que a primeira compreensão que a gente tem que entender o nome inteligência artificial, eu não sei se seria o nome correto para a ferramenta, porque dá a impressão de que literalmente eu estou lidando com uma ferramenta que é inteligente. É uma análise interessante. Se ela fosse inteligente, de maneira nenhuma ela poderia aceitar trocadilhos. Nós estávamos até comentando aqui antes de começarmos o podcast, e acho que é interessante, né, citar aqui. Aqui na Rede Doctor eu trabalho com um projeto integrador, que é um projeto de extensão da instituição. Ela é batizada como projeto integrador. Isso. E eu estou com todas as turmas de projeto integrador da área da saúde, na enfermagem, biomedicina e fisioterapia. E aí, no final do ano passado, eu pedi, né, cada um no nível que ele já se encontra de avanço dentro da extensão, que mandasse o seu projeto para que eu corrigisse. Então, a gente tem desde o início, quando é a elaboração de um eixo temático, pensar num tema. Eu sempre passo para eles uma ordem que eu chamo de esqueleto. Batizei assim, porque se eu entender que aquilo ali é o esqueleto, é a forma que deve ter o projeto, eu vou conseguir desenvolver de forma mais rápida. Ela tem uma ordem na cabeça, e a gente vai seguindo essa ordem. E aí, depois de bem para todos, a primeira coisa que eu ensino é o tal esqueleto, o que é a ordem. E a gente lembra que a gente tem aqui uma Associação Brasileira de Norma Técnica, a ABNT, que a gente tem que fazer as observâncias dela sobre a forma de escrever. E isso, eu falei para o Fábio Pariani, isso é para qualquer curso, isso não é só para os meus meninos, que eu gosto dos meus meninos, na área da saúde, isso para todos os cursos. A gente tem sempre que fazer essa observação. Então, a continuidade desse esqueleto, ela tem que seguir essas observações da associação. E se a gente parar para pensar, a maioria dessas IAs, dessas inteligências, não foram desenvolvidas aqui. A maioria vem de fora, né? Vem de fora, especialmente dos Estados Unidos, né? Acredito para aquela região ali do Vale do Silício, né? A gente deve ter alguma coisa por ali, que são os grandes data centers, que nós entendemos que todas as informações da tão famosa IA estão armazenadas numa nuvem que eu sempre perguntei. A Dilma fez um trocadilho desse, eu achei ótimo. Ela falou, que nuvem é essa? Mas ela não estava errada nada, ela falou, porque assim, que nuvem é essa? Onde que é isso? Onde que ela fica, essa nuvem? Essa nuvem fica num lugar cheio de computador, que inclusive falou-se muito da energia, que é gás, para refrigerar isso tudo, que são os data centers, né? Então lá tem um mundo de informações. Na verdade, eu vou dar um comando que vai viajar na velocidade da luz, vai reunir e trazer para mim. Mas como não existe inteligência, existe então uma busca rápida num centro de informações? Seria um Google melhorado? É um centro de informações que está funcionando em algum lugar. Entendi. E que dependendo do que eu mandei, pode gastar a energia da bateria de um celular em fração de segundos. Então, são muitas questões para serem olhadas também, mas vamos nos atentar ao que nós colocamos aqui. Normalmente, esse ChatGPT ou outras IAs não vão seguir a Associação Brasileira, né? Porque elas foram, né, criadas. E aqui o nosso projeto ele tem uma ordem com essa observância. Então, veja, até um colega colocou
como a professora identifica, por exemplo, que foi uma cópia perfeita, fidedigna do chat GPT? Essa era uma pergunta. Essa é uma pergunta do colega aqui do estúdio. Aí, falei, pra mim, já logo de início eu já sei. Uma das coisas ela não vai estar nesse esqueleto, vocês concordam? Concordo. Ela não vai seguir a BNT. Uhum. Então, de cara, a gente já vê. E eu achei muito engraçado, porque eu passei o esqueleto e a cópia foi tão perfeita que nem assim pra mudar, porque poderia só mudar assim. Ela coloca o objetivo primeiro, a justificativa depois, e eu falo que primeiro eu tenho que justificar o meu tema, né? Eu já ia te perguntar, porque assim, o aluno vai lá, faz a pesquisa Sim. do jeito, e aí o problema é que eles pegam do jeito que ela entrega. Exatamente. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu ia Você falar não isso agora. trabalha isso, dá uma Nem lida. de dar uma lida e nem tampouco de colocar nessas ordens. Começa, aí o estrago começa por aí. Mas tem como ficar pior, tem como ficar muito pior. Ixi. Como? Vamos lá, um exemplo muito chulo, mas é o que vem primeiro na mente. Imagine que um aluno meu está falando sobre alguma patologia, alguma deficiência da boca. E assim, o português, tanto o inglês e outras línguas, a gente sabe que uma palavra, ela pode significar várias coisas, depende do contexto que eu estou usando aquela palavra. Então, uma pessoa que estudar português, por exemplo, nem sempre quer dizer que ele vai ser bem entendido no nosso meio, porque nós temos as nossas particularidades com a língua. Pois bem, aí o aluno ele vai falar sobre alguma doença relacionada à boca, corpo humano, né? E aí ele simplesmente coloca lá para o chat GPT, escreva um projeto, ou escreva um artigo de doença na boca. Olha, ele entra com essa palavra assim, dessa forma. E aí ela começa a fazer a busca dela. Porém, como a gente colocou, tem muita palavra que depende muito do contexto. Se eu falar boca e perguntar assim, do que eu estou falando? Podem virar e falar, professora, depende. A senhora pode estar falando do corpo humano. Mas a senhora também pode estar falando de droga, de boca de fumo. Que todo mundo no português compreenderia perfeitamente se eu falasse, estou indo buscar alguma coisa na boca de fumo. Ah, professora, sei muito bem o que está indo fazer. Não está indo na boca de ninguém, já sei. Pois bem, agora pensa, a inteligência que nada tem de inteligente que vai buscar informações. Então, aonde ela encontrar essa palavra, pode ser, não necessariamente que ela vai fazer essa confusão sempre, mas pode acontecer. E aí? E isso aconteceu num projeto. O aluno me mandou, e aí eu não vou usar o que... para não expor o aluno, eu não vou, falar, vamos continuar com a boca. Mas é algo como se fosse assim. Ele começa e na introdução dele, que eu sempre digo, gente, eu só posso escrever introdução depois que eu fiz o trabalho, porque eu não vou explicar o que o leitor vai ver, e aí eles começam pela introdução, meninas. E aí começou uma introdução como se fosse da boca, corpo humano. E depois, quando passa, e assim vem o objetivo, que já não é primeiro a ordem que eu passei no esqueleto, que era a justificativa, e depois ele se justifica. E quando vai desenvolver, está ele me falando sobre o tráfico de drogas no Brasil. Meu Deus, que reviravolta! E assim, o que fazer? Porque ele não se deu trabalho nem de ler. Então isso é uma ameaça muito grande para a educação. E isso sim é um ponto muito negativo. Agora, não dá também, como professor do ensino superior, daqui a pouco são bacharéis que estão aí, eu não posso de maneira nenhuma negligenciar o uso da expertise da inteligência artificial, desses centros de informações, para a agilidade do meu trabalho. E aí é a hora que eu explico para eles assim, se antes eu demorava um mês para escrever um artigo, hoje eu consigo escrever esse artigo com a mesma qualidade em uma semana. Porque primeiro eu preciso pensar num tema interessante para o eixo específico. Eu gosto muito da saúde mental, então eu gostaria de escrever alguma coisa de saúde mental, mas para a região de Caratinga. Era interessante para mim desenvolver alguma pesquisa aqui, bem na nossa região, para ver, localizada, até para saber assim, existe alguma patologia mais específica, A gente sabe que transtornos emocionais hoje ocupam o ranking
de problemas na Sim. saúde pública, o maior problema hoje da saúde pública está ligado ao adoecimento mental, emocional, a essas desordens. Então, assim, pesquisas nessas áreas estão crescendo de forma absurda. E pesquisar aqui na nossa região. Eu poderia pensar assim, eu pesquiso sobre o quê? Esquizofrenia? Uhum. Bipolaridade? Depressão? Ansiedade? Eu posso pedir sugestões. Nessa região, que seria interessante abordar num artigo científico, que vai ser feita uma pesquisa de campo, relacionado. E aí ele pode me dar sugestões que dali realmente, olha, talvez aqui eu não sei, eu ainda não sei qual que é a patologia mais incidente na região de Caratinga. Mas eu posso partir do pressuposto que se hoje o que mais sai é Rivotril, nós vamos ter um grupo bem grande aí disso, e ela me dá um direcionamento para que eu comece um trabalho, uma pesquisa. Aí é bem bacana. Aí eu posso falar para ela assim, e quem são os autores que nesse momento são os mais relevantes que têm escrito e publicado sobre esse assunto? Ela vai me citar. Sim. E me forneça a referência bibliográfica desse autor. Veja, olha a quantidade de tempo que eu teria que fazer Pesquisando, em outras olhando. bases, né? Então Ou ela dando um Google mesmo. dando o Google acadêmico, né? Que eu Sim. precisando pesquisar em outras bases, lendo, que eu vou ter que ler, mas que vai adiantar uma grande passo. pancada de informações para mim. De tempo também, né? De tempo, por isso que é possível escrever com a mesma qualidade em menos tempo. Mas aí é a hora de saber, a inteligência sou eu e ela simplesmente obedece ao meu Ao seu comando. Isso, então saber dar esse comando faz toda a diferença. Inclusive, eu achei essa frase fantástica, já É. anotei aqui que eu vou usar ela muitas vezes. E até seguindo nessa linha da gente falar sobre os alunos que fazem uso da inteligência artificial, eu acho que vale a pena a gente sempre deixar um alerta que não adianta confiar cegamente nela. Você a parte do estudante interagir com o conteúdo, ler o que ele está escrevendo, ela ainda se faz fundamental. Sim, até porque, como a gente citou a BNT, ela não vai entrar dentro desses moldes. Uhum. Primeira coisa. Então, descarta a possibilidade de Ctrl-C, Ctrl-V. Começa por aí. Gente, ó, fica a Esquece dica. o Ctrl+C, Não faz, Ctrl+V. não faz. Ctrl+V. Segundo, ela não vai seguir a nossa ordem. Uhum. Então, é necessária essa observância. Terceiro, ela pode se confundir por causa das particularidades da língua. Uhum. E sim, no Brasil, a gente sabe que a língua portuguesa ela tem uma riqueza de possibilidades. Muitas né? Muitas gírias. gírias. Quarto, Japões. quinto, eu não posso de maneira nenhuma pegar uma frase que a Ariane falou e escrever dentro de um conteúdo meu sem fazer a citação, a referência dela. Nós sabemos que isso é um crime. Não pode. Ok? Acadêmico. Não pode. Então, em outras particularidades, eu preciso saber utilizar a ferramenta. Ela não pode ser utilizada de qualquer maneira. Se ela for utilizada de qualquer maneira, ela pode ser o fim de qualquer pessoa que está começando. Sabe que eu acho que é uma coisa importante da gente destacar? Eu não sei. Eu estudei tem muitos anos, mas assim, é o estudante acreditar que o professor não vai ler aquilo que ele entregou? Por faz aí. Sentido, assim, Faz todo vou fazer, sentido. porque ele não vai ter tempo Sim, de ler faz tudo. Eu acredito que alguém Faz, mas eu pensa não preciso assim, ler tudo, não. A gente está numa vida muito corrida, o professor não vai ter tempo de ler. Acho que o aluno deve pensar assim. Mas aí é aquela situação. Eu não preciso ler tudo. O que começou já consegue Pela identificar. sua expertise, experiência, você já vai saber. Já consegue identificar. Eu consigo identificar se ele aprendeu a utilizar, porque às vezes ele aprendeu. Aí ele vai fazer citações diretas. Sim, eu ensinei para ele. Você vai pegar a frase exatamente igual. E aí sim, Ctrl+V, Ctrl+C, mas você vai recuar esse parágrafo, vai citar o autor e o ano, que é obrigatório. Então, assim, se ele seguir as particularidades que foi ensinado dentro da sala de aula, a IA vai contribuir muito para o trabalho dele. Como vai se tornar eficiente? Gente, para nós, que eu tenho 20 anos de formada, na época de faculdade tinha que andar com aqueles livros desse tamanho. O que é isso? Carolas em biblioteca. Aquilo sim a gente pode dizer que era um sofrimento para você escrever um projeto. Hoje, qualquer um que participa da aula e compreende, com a ajuda dessas IAs, é muito fácil você escrever sobre qualquer coisa. E eu sempre falo com eles, não é o projeto para terminar a academia, para formar um artigo e entregar como TCC.
Não, é para você na sua área, independente da sua profissão. Ah, eu tô no hospital e aí eu tô numa ala X e aquela área tá tendo muito problema, por exemplo, de falta de insumo. E eu sei escrever. Uma vez que eu sei escrever, eu sei uma ordem de um esqueleto, coisa simples. Eu capto recurso, porque eu escrevo um projeto para captar recurso. Eu escrevo um projeto para fazer parcerias. A capacidade que você tem e utilizando essas ferramentas que tornam o seu serviço muito mais fácil. Aí você é um profissional destaque. Se você não compreende isso e acha que é só para finalizar o curso, você vai chegar, vai fazer o que todo mundo faz e vai ser sempre um profissional arroz com feijão. Vai ser só mais um. Só no mais um. mercado. E o mercado despeja todos os dias um monte de enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, médicos, tudo normal. Mas do momento que você compreende a expertise de utilizar a tecnologia a seu favor e não achando que ela vai fazer o serviço para você que você não precisa fazer, só ficou mais fácil, gente. É igual aquelas faxineiras robô. Tá certo. Ô, Gisele, deixa eu te perguntar. Se a gente falou muito de inteligência artificial, como que as ferramentas podem facilitar, mas para a área de saúde especificamente, existe alguma inteligência que é recomendada, além da famosinha GPT, que está mais em alta? Existe algum tipo de inteligência artificial que seja específica para facilitar a vida do aluno na área da saúde? Hoje existe inteligência artificial para todas as áreas específicas. Se você procurar, você vai encontrar da saúde, você vai encontrar do direito, você vai encontrar. Tem os seus robozinhos. E assim, né, são centenas. Não só o ChatGPT, porque ele ficou. A gente cita ele porque ele ficou muito popular. Na população em geral, se você falou, todo mundo sabe. E parece que os meninos da academia, seja ele de qual curso for, eles acabam indo só no GPT. Mas eles é que não sabem que tem umas IAs muito mais aprimoradas. E talvez até melhores. Exatamente. Tem IA que cria vídeo, por exemplo, uma apresentação de um seminário. Perfeito. É uma facilidade. Eu utilizo uma IA que é só para professor. E aí o que acontece? Eu preparo meu material ali no Word, com meu planejamento de aula, que é, né, os autores que vai ser usado, mais atualizado. E eu tenho uma dificuldade, sempre tive, de montar os tais slides bonitinho, porque né, aquela fotinha enquadradinha daquele assunto. Aí eu coloco ela em Word e ela me entrega todos os meus slides totalmente pronto do assunto do Word. Tem algum pecado nisso? Nenhum. É o meu material, mas feito de uma forma disposta, lúdica, que favorece o aprendizado do aluno. Uma vez que vai ter imagem específica relacionada. É uma mão na roda para o professor, sem dúvida. Imagina eu, que estou aí com 9 turmas, preparando esse monte de slide para o semestre inteiro. Com certeza facilitou bastante. E a organização, a qualidade da aula é melhor porque eu tenho mais tempo para estudar do que me desgastar lá com o detalhe, o enquadramento da imagem. Porque fazer slide é bem. Tem gente que faz, né, faz de costa. Tem gente que tá familiarizado, mas para quem não tá. Quem não tá, então assim. Eu tô apresentando aqui uma deficiência minha e um benefício que eu encontrei na IA na minha profissão. E o mercado caminha para isso. O mercado caminha, é o que eu falei. Ela não é ruim de tudo. Ela só é ruim para quem acha que ela vai fazer o serviço e ele não tem que fazer nada, só controlar. Para esse aí, o precipício espera por ele. Hoje o mercado exige, o mercado de trabalho exige que a gente domine, saiba dominar a ferramenta de inteligência artificial. Sim. E nós temos ferramentas de inteligência artificial, ferramentas segmentadas. A gente tem inteligência artificial para jornalistas, que é o nosso caso. Tem para engenheiros. Então, vendo, assim, eu nem sabia que tinha para jornalista, mas tem para jornalistas. E a gente vê já no mercado aí cursos para as pessoas se qualificarem, para saberem usar de fato. Sim. Ao seu favor, como a gente mesmo discutiu aqui com o aluno. Tem esses meninos da área da saúde, eu não me lembro agora o nome dela.
alguma A coisa. gente lembra, a gente coloca na legenda do vídeo. Isso, por gentileza. Que ela vai te coletando sintomas e possibilidade de diagnóstico, facilita muito. A gente vê aí para os meninos do direito, tem uma outra, um robô jurídico que monta as peças. Claro que ele, como profissional, como advogado, ele tem que dar o toque dele, porque cada cliente dele é específico, né? E- então ele tem que dar, mas que ajuda ele na Sim. velocidade. Eu sei que a gente está aqui focado mais na área da saúde, que é a sua área de Sim. especialidade, mas você falou um assunto que eu acho importante. É a facilidade da ferramenta, que ela vai vir, ela vai te dar agilidade para você, por exemplo, produzir uma peça na área jurídica. Só que o futuro profissional ele não pode esquecer de que quem vai defender a peça é ele, não é a ele. inteligência artificial. Sim, Isso vale também para as outras áreas. para todas as áreas. Né? Porque é o que eu falei, eu só posso usar do tempo, da agilidade. Mas tudo tem a sua particularidade. E eu não posso esquecer, se para eu montar um projeto é necessário que eu vá colocando, coletando os autores, as suas referências, porque eu não posso de maneira nenhuma colocar falas que não passam, que não estão citando o autor certo, sem a sua referência. É necessário. Assim também é para as demais áreas, se ele vai montar a peça dele, como profissional da área, ele tem as particularidades do seu cliente, que ele tem que analisar, conferir se essa peça veio certinha, se as citações estão corretas, mas sabendo utilizar, acho que ela veio para contribuir com todas as áreas, sim. Agora, falando ainda sobre os cursos de saúde, a simulação virtual foi um grande avanço no ensino Sim, para os profissionais, sim, para quem sim. escolhe cursar, né, Uhum. algum curso, né, na área da saúde. E como que a inteligência artificial ela tem aprimorado esses ambientes simulados? Como que Veja, você enxerga isso? veja, ela tem trago até possibilidades do 3D, em 3 dimensões. Quando eu visitei a nossa sede lá em Da Teoflotone, Flotone. eu fiquei muito feliz de ver alguns consultórios, né? Tinha a clínica, que é de realidade aumentada, e gente, que bacana, trouxe muita possibilidade para o aluno poder fazer esse ensaio de perto e não necessariamente estar usando de peça humana. Antigamente você falou, se você para estudar numa universidade boa, você tem que estar de frente com a peça humana. E a gente sabe que isso implica em muitas questão ética, burocrática, né? E hoje você tem aquela realidade aumentada na sua frente, em que você pode fazer suas simulações inúmeras vezes, Interagir. sem desgastar. Sim. Então, na área da saúde, houve um avanço muito grande. E eu imagino, só posso imaginar, né, que nas outras áreas também. Com certeza, com certeza. Na sua visão, como que a IA pode auxiliar a humanização do atendimento? Porque esse é um ponto importante também. A gente fala do estudante, ele está ali se preparando, mas no final das contas ele vai para o mercado e um dos papéis, principalmente na área da saúde, é esse atendimento humano, né? Já que os profissionais de saúde lidam diretamente com isso, como você enxerga que elas podem auxiliar nesse processo? A primeira coisa que eu falo na sala de aula é que a gente não pode esquecer, de maneira nenhuma, que ninguém faz o que eu vou fazer. A área da saúde, eu acho que foi uma das que menos sofreu com todo o avanço no sentido de perda de espaço profissional. Porque se você tem hoje máquina para operar em laser, eu opero. No caso, eu representando o profissional médico, né? É a forma de falar. Então, assim, ele não vai ter que fazer o corte, mas ele vai sentar aqui através com um monitor e os botões, ele vai ali auxiliando, ou às vezes faz a introdução de pinças. Então, veja, não é substituível a nossa ação. E outra, que se hoje eu já tenho a informação que o maior problema em saúde pública são as questões relacionadas ao adoecimento mental, fica muito claro que eu não tenho como substituir contato. Eu preciso de alguém para ser alguém
Também, porque o afastamento que veio de forma muito gritante com a pandemia fez a gente se deparar com essa realidade, né? Desse esfriamento. Na área da saúde, sempre faço questão de contar, no dia que esse esfriamento acontecer, nós já nos perdemos há muito tempo. Esse contato físico com o paciente, a máquina nunca vai fazer. O paciente tem a necessidade dele de falar, porque ele não é só um aglomerado de matéria. Ele tem questões emocionais, ele tem as suas vivências, né, psicológicas, adoecimentos. Ele tem que trazer isso. Então, o profissional da saúde hoje é muito necessário na formação dele que seja incisivo a discussão de que nada substitui o nosso trabalho braçal. Porque não quer trabalhar braçal não é para vir para a saúde. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. Na saúde. Ai, professora, então quer dizer que não é uma área de intelectuais? Deve ser, porque cabe a mim entender que eu sou ciência. Sim. Eu não estou ali só para executar. Para isso, com maestria, nós temos os técnicos. Para que com maestria realizam manobras de passagem e graças a Deus que eles existem, porque eu fui salva foi muitas vezes. Mas o papel deles é essa execução perfeita. Eu tenho que saber fazer, eu, bacharel na área, mas eu tenho uma responsabilidade ainda muito maior com a parte de desenvolvimento científico. Às vezes é feito um curativo de uma determinada maneira numa instituição. A gente chama que aquela maneira que se faz tem um protocolo instituído. E aí aquela cicatrização normalmente está prevista de 12 a 15 dias. Aí eu vejo que um manejo diferente poderia. Eu posso tentar esse manejo aí com 7 dias. Não é que fechou? Eu tenho que entender que se deu certo, não é para ficar comigo. Eu tenho a obrigação de desenvolver alguma coisa para contribuir com a ciência. E é isso que eu faço, bato muito na cabeça dos meninos. Nós somos ciência, nós, enfermagem, biomedicina, fisioterapia. Nós temos este olhar. E aí volta para minha disciplina, que é os projetos. Se você sabe escrever, qualquer coisa que você vê como um experimento, pode se tornar uma contribuição no meio científico. Porque se você já tem aquela estrutura básica, você sabe como escrever, e se você já domina uma técnica que você viu que é muito melhor do que é padronizado hoje, você tá, como se diz a mineira, com a faca e o queijo na mão. Os meninos não podem perder isso. O olhar humano deles, o que só o braço deles e a cabeça deles vão fazer, junto com o paciente, e entender que nós somos ciência. E a gente tem a obrigação de contribuir. Esse é o tipo de observação que a IA não faz. Essa observação a IA não faz. Ela nunca vai atentar ninguém que, olha, pode ser feito diferente. Eu sou da época que enfermeira fazia curativo com açúcar. Pegava um saco de açúcar lá na casa da minha mãe, porque no poço só tinha soro. Então, qualquer curativo que chegasse. Aí você imagina, aquela época, lá atrás, você tá ali com uma ferida, tecido morto. Para tirar aquele tecido morto, se você passa uma costura, vai sentir dor demais, vai sangrar. E o açúcar, se você controlar direitinho a hora ali, ele amolece o tecido para retirada. Mas se eu deixo tempo demais, ele come tecido bom. Eu sou da época do metiolate que ardia. Exato. Mas você entende que aí vai vindo outras coisas. Mas hoje não precisamos correr o risco com açúcar. Porque naquela época não tinha. Hoje já tem umas bandagens prontas, né? Tem que produto pronto. Se é para retirada de tecido, se é para crescimento, você já tem. Mas isso foi porque alguém ousou ver isso aqui funciona melhor, isso aqui funciona melhor. Nada substitui a inteligência humana. Nada substituído. Nada. E continuando aqui, esse nosso bate-papo tá super bacana, né? Inteligência artificial. E assim, Gisele, o uso da inteligência artificial ela exige do estudante uma nova forma de aprendizado,
O estudante ele Aham. tem que se adequar a essa nova forma de aprender, os professores também. E a gente sabe que o corpo docente da DOCTA, os professores, os nossos professores, né, Soriano, eles já Sim. vêm sendo preparados para aplicar, né, o uso dessa ferramenta também nessa aprendizagem, né? E como que os professores eles vêm preparando esses alunos da nossa instituição para essa realidade? Você que é doutor em educação também, doutor em ciências da educação, aliás. Pois é. Esse eu acredito que tem sido o nosso desafio. Por quê? Como formadores dentro da educação, a maioria vem com seus conceitos sobre a forma de aprendizado, né? Até pouco tempo atrás, a melhor aula era aquela explanativa, Aham. Sim. né? E de um professor assumindo a postura quase que de um ditador. E eu até brinco muito lá em casa, porque na minha época, o, que eu era estudante, o professor mandava. Era quase um ditador. E se a gente fizesse, coisa palmatória. Eu não preciso somar para saber quantos anos eu tenho. Depois, quando eu me torno professora, mudou totalmente a regra do jogo. E aí você vê um empoderamento muito maior na mão do aluno e bem menor no do professor. E nem sempre aquela aula explanativa vai ser a melhor aula. Eu falo muito com eles que eu queria saber quando vai ser a minha vez. Porque pulou e eu perdi, né? Uma hora eu estava ocupando um espaço, outra hora outro espaço. É, houve uma mudança muito drástica. E quando você é de uma determinada área e você aprende a fazer um determinado modelo, qualquer coisa, romper com padrão não é fácil, porque já tem muito tempo. E você foi visto como excelência durante muitos anos. A instituição, ela vem discutindo isso. No último colegiado que nós tivemos, nós comentamos sobre os usos dessas IAs. E aí cada um colocou a sua observação. Na, na situação, eu citei que não acho interessante que fosse desprezível. Não, mas que fosse orientado para o uso correto. E a maioria comunga da mesma opinião. É necessário que a gente oriente a forma correta de fazer o uso dessa tecnologia. Mas não desestimular, porque se você desestimular, ele vai fazer do mesmo jeito. E aí ele acaba fazendo de forma errada. E como a gente disse aqui em vários momentos, veio para ficar. Veio Não para ficar. adianta Não, não lutar adianta contra, né? fugir. É, A gente é, tem que conhecer, se adequar. é a gente compreender que à medida que o tempo está passando, as coisas estão mudando. E excelência não quer dizer repetir comportamento sempre. É passar. E o professor ele é muito desafiado em relação a isso. A mudança de postura. E é necessário mudar. Gisele, assim, eu tô adorando bater esse papo, mas a gente precisa terminar, o nosso Com tempo tá certeza. acabando. Sim, a aula está esperando. E aí eu queria te pedir para você dar um conselho para os estudantes que da área da saúde, para eles. Qual conselho que você, como professora, como referência nessa área de educação, daria para os alunos para aproveitar o máximo todos os benefícios que a inteligência artificial traz para o aprendizado? Só para deixar bem claro aqui. Atenção, estudante, hora do conselho da professora. Aproveita, até agora. Perfeito. Primeira coisa, eu preciso compreender o que é a IA. Ela é um centro, em algum lugar, um data center, que é um bando de computador que estão armazenando informações. Isso é a dita inteligência. Ela não é inteligente. Eu sou inteligente. Quando eu falo eu, tá, gente? De novo. Eu, a pessoa que está daqui do lado de cá do computador. Eu preciso ter a consciência de que eu tenho que dar o comando correto, e que toda aquela informação eu preciso supervisionar. E de forma muito inteligente, que eu vá extraindo do próprio data center as informações. Exemplo, eu quero saber sobre saúde do idoso, depressão, terceira idade, um assunto que está sendo muito comentado. Eu quero saber da depressão na terceira idade, então eu coloco lá algum que ela me forneça, o que ela tem de informação, ela vai me colocar. Quem são as pessoas que está
os autores que mais estão publicando no momento. Me dê a referência, porque eu posso checar se aquela referência realmente é verdadeira. Me dê referência sobre isso. Nessa região, onde eu poderia pesquisar, por exemplo, se for na área da saúde, ela vai te falar para você ir para o DataSUS pesquisar na epidemiologia, dados secundários. Aí eu vou saber a realidade da região de Caratinga. E aí eu vou usando ela para coletar uma informação e vou fazendo a minha pesquisa particular. Ela vai adiantar o meu trabalho, mas ela não vai substituir o meu esforço. A inteligência artificial não é para substituir o esforço, é para adiantar o nosso trabalho. Muito bem, gente. Ó, ficam várias dicas aqui, inclusive para os alunos entenderem que professores leem os trabalhos. Não deem Ctrl+C, Ctrl+V. Gisele, eu queria te agradecer muito pelo Eu seu que agradeço a tempo, oportunidade de você ter estar vindo bater esse aqui. papo. Eu que agradeço de poder, pelo menos um pouquinho, se eu puder ter sido útil, eu agradeço muito. Demais. E assim, dá uma visão que a gente normalmente não tem da inteligência artificial, principalmente nessa área da educação. Porque assim, é muito medo, mas pouca vontade de procurar entender e compreender. É porque e às vezes o agregar, aluno né? fica tão constrangido, porque ele acha que é um erro, é um erro, é um erro, é um erro, e aí ele não comenta com o professor que deveria e pode estar orientando para que o uso seja feito correto. Então, não, nada de ter medo de perguntar. Pergunte, peça informações, a orientação de como usar a ferramenta, porque não é errado. Errado é achar que ela vai substituir o seu esforço. É isso aí. Muito obrigado mais uma Eu que vez, Gisele, pela agradeço. sua participação. E como a gente disse aqui durante o nosso episódio, a inteligência artificial veio para ficar, mas estude, saiba usar, saiba dar nos comandos certo, porque ela vai otimizar aí sua vida pessoal, profissional, acadêmica. Com certeza. Então, tem que estudar, gente. E é isso aí, e assim encerramos mais um episódio do DoctorCast. E a você, aí do outro lado da telinha que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência e por nos acompanhar. E se inscreva no nosso canal, não é isso, Adriana? Exatamente. Se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Spotify. A gente agora tem TikTok. Então, Uau. se Ah, bem puderem, lembrado. sigam a gente no TikTok. Segue lá, viu? Uau, Vou gente, seguir, siga vou a Segue no gente. seguir. Spotify, no Vou TikTok. seguir. Isso aí. E é isso aí, galera. Um Até a grande abraço próxima, e até a gente. próxima. Tchau. Tchau. Tchau.